Alô pessoal, mais uma vez aqui com você, com muito prazer. Fala Valdeir Carvalho. É sempre muito bom nós estarmos juntos em nossas redes sociais e também pela nossa rede União de Rádios. Rede União sempre de bem com a vida. Você que quiser ouvir, é só acessar Valdeir Carvalho /Rádio Metrópole 7. Bom, vamos falar sobre política. Política que não está tão efervescente assim como a gente esperava, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu acho que a gente está observando algo assim muito diferente de tudo quanto a gente já vinha vendo em outros carnavais com relação à política. Hoje, de nome mesmo oficial para o governo do estado do Rio de Janeiro, só temos Eduardo Paes, né? Esse aí realmente é o candidato a governador do estado do Rio de Janeiro, e eu acho que ele vai ser candidato único, ou se tiver alguém, vai ser só para compor ali a questão do calendário eleitoral, porque nomes de pesos, nomes fortes, a não ser se o ex-governador Garotinho quisesse candidatar também, que todo ano ele sempre está aí, né, tentando, aí tem a candidatura dele impugnada, é caçado, o Garotinho, na verdade, até deveria partir para outras propostas, né? De repente até tentar um cargo proporcional, não majoritário, mas um cargo proporcional, mas ele ainda sonha, né, com um retorno ao estado do Rio de Janeiro, o que seria muito ruim, seria um atraso muito grande para o estado do Rio de Janeiro, que precisa avançar de uma forma muito grande em todos os sentidos, principalmente também na sua área econômica, geração de emprego. Então, a gente observa que só tem o Eduardo Paes, ainda também aí correndo ou tentando vir por fora o Washington Reis. Mas teve todo aquele problema envolvendo o Rodrigo Bacelar, o que é o presidente da Alerj, todo esse embate com o governador Cláudio Castro, envolvendo também a demissão do próprio Washington Reis, que está também um pouco mais alinhado com o Eduardo Paes, e eu acho que o Eduardo Paes dificilmente ele vai perder essa eleição. Dificilmente ele perde essa eleição. Até acho que nem nomes, né? Você não tem um nome forte da direita ou da extrema direita que possa chegar e enfrentar o Eduardo Paes. O que pode acontecer também, eu acho que a própria extrema direita ou a direita vai chegar e vai fechar, vai apoiar o próprio Eduardo Paes, porque Eduardo Paes é um candidato que ele consegue falar todas as línguas, né? Ele é impressionante. Então, quer dizer, no Rio de Janeiro, por enquanto, o cenário está muito complicado. A gente só tem a visão clara e objetiva do Eduardo Paes. Eu acho que também o público, diante, né, o eleitorado, diante a população, o povo, do que vem vendo dentro da cidade do Rio de Janeiro, até com relação a essa questão dos BRTs, pode querer que o Eduardo Paes leve esse projeto para todo o estado do Rio de Janeiro. E também essa questão desse cartão já né? Porque se o Eduardo Paes, digamos, perca as eleições, vamos continuar com dois cartões aí, duas bilhetagens. O bilhete único Rio Card e o Jaé. E se o Eduardo Paes for governador do Rio de Janeiro, do estado do Rio, ele vai levar com certeza o Jaé para o estado, né? E aí sim ele vai conseguir concluir essa guerra que ele vem travando com o Rio Card mais. Bom, isso na questão estadual. Já na questão federal, eu nunca vi uma oposição trabalhar tanto, mas tanto, em favor, né, de um candidato de oposição, como a extrema-direita vem trabalhando muito em favor do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula, que estava com uma péssima avaliação, não estava, né, muito bem nas pesquisas, não estava muito bem naquilo que era referendado nas pesquisas de opinião pública, com as ações, com os tiros no pé
que a extrema-direita vem dando com as suas ações irracionais, eles fizeram com que o presidente Lula, que estava com uma péssima avaliação, agora passou a ter uma ótima avaliação. E se por um lado também o Tarcísio poderia ser uma ameaça ao atual presidente, agora já não é mais, porque todas as pesquisas mostram que Lula se distanciou bem, abriu uma boa vantagem com relação aos candidatos que seriam seus opositores na eleição para presidente do ano de 2026. Então, todas essas ações que o Eduardo Bolsonaro ter ido para os Estados Unidos, ter provocado essa taxação, outras ações também que vêm prejudicando e muito a própria extrema-direita contra o presidente Lula, a questão que foi votada, todo esse processo que a Câmara fez da PEC da blindagem, foi um tiro no pé, essa PEC da blindagem, uma coisa horrorosa. Aí o Senado, percebendo aquela mobilização na rua, o povo na rua, os artistas, todo mundo sendo contra a PEC da blindagem, o Senado foi lá e engavetou esse projeto absurdo, né? Que eles queriam dar aí a eles uns direitos que dificilmente, não tem como, né? Você ter, se essa PEC fosse realmente aprovada, enquanto eles estivessem no poder, eles poderiam fazer todos os tipos de crimes e eles não iriam responder por esses crimes. É o que eles queriam, né? Os deputados. Foi um tiro no pé, um tiro no pé. Tanto é que a própria oposição, a situação se colocou contra o projeto, se bem que alguns políticos, deputados do PT, votaram a favor dessa PEC da blindagem, mas de qualquer forma ficou muito ruim para a extrema-direita, para o Congresso. Outro caso também, que ninguém estava esperando, foi o presidente Donald Trump, de repente, passar a falar com o presidente Lula, né? A entrar em contato com o Lula e começar a fazer declarações de que rolou química, tem uma simpatia pelo presidente Lula. Querendo ou não, o Lula é um político também muito experiente, né? O PT é um partido estruturado, querendo ou não, ninguém está lidando com um partido nanico, né? Não está lidando com uma pessoa inexperiente. O Lula já vem de rodagem há muito tempo. Lógico que ele, de uma forma muito sábia, com uma equipe muito competente, pegou essa questão dessa taxação, matou no peito e está marcando um golaço, porque em nenhum momento, né, o Brasil até agora vem sofrendo aquilo que todos esperavam, que seria uma possível quebradeira, crise, né, nos produtos, e até pelo contrário, os Estados Unidos é que estão sofrendo com essa taxação que eles mesmos, né, que o Donald Trump criou. Eles estão sofrendo, porque lá os produtos também estão muito caros, inclusive o cafezinho, que eles gostam muito do café brasileiro, e está muito caro. Então o povo e também algumas autoridades lá começaram a reclamar sobre essa taxação, até porque é uma taxação injusta, porque no campo comercial não existe déficit com relação dos Estados Unidos ao Brasil, do Brasil com os Estados Unidos, nada, a balança comercial é favorável aos Estados Unidos, então não teria o porquê dessa taxação, a não ser de informações equivocadas que estão passando para o Trump com relação a essa questão política, né? E aí, com isso, o presidente Trump também já está começando a receber informações e começa a mudar um pouco a sua visão, a sua opinião. Lógico que também a gente não pode falar assim, opa, o Trump mudou do dia para a noite, agora, né? Não, tudo é uma questão de um jogo comercial, tá certo? São países independentes, né? São países economicamente fortes, são democracias grandes e poderosas no continente americano. Então, logicamente que essa guerra não poderia e também ela não pode acontecer. Mas com relação ao Brasil, ela se tornou favorável, porque o Brasil, ele, assim, de uma forma bem econômica e também envolvendo a balança comercial, o Brasil é um grande exportador e os produtos, né, como o Brasil tem expertises como o Itamaraty é muito bom, né, como o Ministério das Relações Exteriores
ele é um ministério muito bom e está com jeito competente, então o Brasil começou também a conversar com outros países e exportar os produtos para outros países. Então, quer dizer, a equipe e o próprio Fernando Haddad, que eu acho que hoje o grande patrimônio também que o PT tem é o Fernando Haddad, muito, poxa, um sujeito realmente democrático, muito bom, bem formado, preparado para o cargo que ele está ali exercendo como ministro da Fazenda. Então, todos esses projetos que a oposição, né, a extrema-direita fez para tentar derrubar o presidente Lula, só o fortaleceu. Diferentemente de quando nós tivemos a pandemia e, infelizmente, né, o ex-presidente Bolsonaro foi muito mal orientado, ele se cercou de pessoas erradas com relação a como que deveria de proceder na pandemia, isso também acabou pesando e muito para que não houvesse a sua reeleição, porque, infelizmente, ele preferiu, né, ir para o campo do negacionismo, ao invés de chegar e aceitar a orientação científica, não, preferiu ir para o lado errado. Já o Lula não, já pegou essa crise toda que foi instalada, né, que foi processada no Brasil pelo Eduardo Bolsonaro, aceitou essa crise e transformou esse limão em uma limonada. Diferentemente, ele soube aproveitar, viu a grande oportunidade que estava vindo em suas mãos, aproveitou e hoje já está colhendo os frutos e vai colher futuramente. Porque o Tarcísio, que seria o grande nome de oposição, está perdido. Né? Uma hora ele fala uma coisa, uma hora ele fala outra, ele está perdido, ele está desorientado. Né? Então, e num embate contra o presidente Lula, em uma possível candidatura dele realmente a presidente, ele vai ser engolido fácil, porque ele não tem a rodagem. Vai ser muito fácil para o Lula, em caso de Tarcísio ser candidato aí a presidente, porque o Lula vai engolir, né? Ele não tem uma experiência como o Lula tem. Então, o Lula vai brincar, vai ser para o Lula vai ser a melhor coisa, botar o Tarcísio. O único nome de fato da extrema-direita que seria um pouco mais indigesto para o presidente é o Bolsonaro, o Jair Bolsonaro. Aí sim é uma parada difícil, né? Com todo, mas não tem jeito. O Bolsonaro realmente também ali seria difícil. Mas Tarcísio, Ratinho, Zema, Caiado, esses nomes, né, não tem. Esse pessoal não tem cacife para poder chegar e disputar com o Lula e para um debate. O Lula vai passar por cima brincando. Então, quer dizer, até porque já vem de outros debates, de outros carnavais, enfrentou grandes nomes, José Serra, Geraldo Alckmin, Ciro Gomes, e já vem lá do início de 89, né, Fernando Collor, e só nome pesado naquela época. Então, o Lula já vem enfrentando essas situações de eleições, então já está bem experiente. O Tarcísio vai ser só um brinquedo, né, para o Lula. Então, quer dizer, a extrema-direita ela chegou e tem trabalhado muito a favor do Lula com essas ações. Nunca a gente viu uma oposição tão perdida. Né? Tivemos também, você vê que essa questão sobre que estava envolvendo a taxação dos super ricos, aí o Congresso vetou, não aprovou a taxação dessas plataformas aí de apostas. Isso tudo, na eleição do ano que vem, nas campanhas, vai ser explorado. Né? O PT vai falar que a extrema-direita não quer favorecer os pobres, e sim quer favorecer os ricos, que a taxação dos super ricos e você tirando um pouco do peso dos impostos, da carga da população, seria muito boa para a população, foi um outro tiro no pé. Eles pensaram, né, que prejudicaram Lula ao engavetar esse projeto, pelo contrário, né, só fortaleceu mais ainda o discurso que o Lula e o PT vão jogar para cima da extrema-direita, que é uma extrema-direita que favorece os ricos, a elite, e não favorece, né, os pobres. Então, quer dizer, não sei quem é ali o articulador da extrema-direita, mas precisa-se de fato de uma liderança para falar, olha, vocês estão fazendo tudo errado, cara. Vocês só estão dando ao PT, né? Só estão alimentando o PT. Vocês só estão dando ao PT base para que eles continuem ficando cada vez mais fortes para uma disputa no ano que vem. Então, quer dizer, lógico, eu tenho até conversado com muitos amigos que são da extrema-direita, eu tenho falado, olha, vocês que estão fortalecendo, não tem outros, né? São vocês. O que vocês estão dando ao Lula todo o palanque. E ele está sabendo. Aí
realmente estão concordando, né? Até que a gente fala, não adianta ter uma visão totalmente fanática do fato, tem que saber analisar a situação. E vocês, hoje, vocês criaram o Alexandre de Moraes, e vocês agora estão também fazendo com que o presidente Lula já esteja reeleito, porque com essas ações kamikazes, insensatas que vocês vêm tomando, vai se esperar o quê? Né? É logicamente que vocês já estão jogando Lula para a reeleição do ano de 2026. Eu sou o Valdir Carvalho, um forte abraço e até uma próxima.